Diz assim a santa palavra do Senhor: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ides em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oh, irmãos, nunca é demais repetir o que Jesus falou. Uma árvore boa produz bons frutos, e ela vai produzir de acordo com sua natureza. E também a água, uma fonte de água salgada ou doce, está revelando a natureza da fonte. Então, se o interior de uma pessoa foi mudado, entenda, se o interior de uma pessoa foi mudado pelo poder do Evangelho de Cristo, as ações dessa pessoa serão correspondentes ao estado do seu coração. Porque verdadeiramente, observe, verdadeiramente, aquilo que o homem faz é o que está dentro dele. Porque pessoas podem fazer coisas boas, queridos irmãos, motivadas por interesses pessoais. E quando isso acontece, é uma outra demonstração de que há grande falha no seu caráter, que não está de acordo com o caráter de Cristo. Obras que não glorificam a Deus, obras que exaltam o homem, isso já é uma demonstração de um coração doente, de uma fonte morta. E vimos no sermão passado, você que está acompanhando a exposição em Tiago, que a fé em Cristo é incompatível com favoritismo por causa de posses. Tiago nos mostrou que devemos ser imparcial nas relações humanas, e isso no culto público e também no trato social em geral. Nós não podemos agir com parcialidade no culto público e muito menos no trato social em geral. Queridos irmãos, um dado que deveria nos preocupar bastante e que deveria fazer-nos sair daqui nesta noite tremendo de temor a Deus, é que ninguém consegue esconder por muito tempo o estado do seu coração. Ninguém consegue esconder por muito tempo o estado do seu coração. Porque se falar e proceder continuados forem compatíveis com a lei do Evangelho, o estado do seu coração é demonstrado. Mas hoje ou amanhã ele demonstra o estado do seu coração. E no próximo domingo nós vamos ver que Tiago separou 12 versículos do capítulo 3 para falar sobre o poder da língua. Como que a língua pode incendiar, acabar com a vida de uma pessoa, mas também Tiago diz que a língua pode abençoar. Mas eu quero trazer vocês aqui para um debate entre Paulo e Tiago. Alguns comentaristas chegaram ao absurdo de afirmar que Tiago contradisse Paulo, porque enquanto Tiago ensinou que são justificados pelas obras, Paulo diz que pelas obras da lei
ninguém é justificado. Quem está com a razão? Observe, queridos irmãos, a Bíblia tem uma chamada da técnica da hermenêutica que diz analogia da fé. Nós interpretamos Bíblia, a Bíblia interpreta a si mesma. Então não há contradição, porque quando Paulo diz que ninguém é salvo pelas obras, por obras, ele está dizendo que ninguém é salvo por guardar a lei de Moisés. Paulo está vindo do trono de Deus para cá. E se nós formos ler todo o livro de Romanos, nós vamos ver que a justificação pela fé ocorreu no tribunal de Deus muito antes de nós nascermos. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo que nós não somos justificados por obras. O que Tiago está dizendo é o seguinte: uma pessoa diz para ele que é crente, uma pessoa diz para ele que ama a Deus, mas não demonstra isso. E Tiago diz, está errado. Um cristão que tem um coração regenerado, nós vimos hoje na escola bíblica dominical, uma pessoa onde Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, ele tem sensibilidade com as necessidades do outro, porque o caráter de Cristo está implantado dentro desta pessoa. E você viu no final do versículo passado, no versículo 13, do capítulo 2, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, irmãos, eu quero falar nesta noite que a fé em Cristo exige realizações de obras justas. Repete comigo: a fé em Cristo exige realizações de obras justas. Por qual motivo que a fé em Cristo exige realização de obras justas? Por dois motivos que eu quero delinear aqui com vocês. Porque a justiça da fé se evidencia pela prática do amor, e nós vemos isso aí no versículo 14 até o 19. E você que acompanhou a liturgia, em 1 João capítulo 3, João foi bem enfático ao dizer que, amados, não amemos só de palavras. Aquele que vir o seu irmão necessitado e não acolher esse irmão, não acudir esse irmão, ele é um assassino. E nele não está o amor de Deus. É por isso que quando Tiago disse que uma fé sem obra é morta, porque está demonstrando exatamente o que está lá dentro do seu coração. Meus queridos irmãos, o amor é o caminho por onde a fé se move. Ou ainda, o amor é o veículo que transporta a fé genuína. A fé nunca está sozinha, ela nunca fica presa ao intelecto. Uma fé meramente intelectual não tem atitude de amor. A fé genuína não se expressa por si mesma, a não ser na base do amor. Não seria exagero, queridos irmãos, dizer que a fé se move usando as pernas do amor. Paulo diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E Tiago começa dizendo, que proveito? Tiago relaciona a fé com o resultado final proveitoso. Se o resultado final foi zero, para que serve essa fé? Qual a vantagem de ter uma fé que não produz obras de justiça? Em todos os tempos sempre houve pessoas carentes, necessitadas. E Tiago coloca duas pessoas no culto. Termina o culto uma bênção, ceia do Senhor. Termina o culto, mas lá na portaria um irmão chega e Tiago está observando. Você está observando que cria uma situação hipotética aqui. E de repente aquele irmão diz, olha meu querido, é noite e ainda eu não comi. É noite e eu não sei o que é comer um pedaço de pão. E aquele irmão que só tem uma fé intelectual, ele diz, vou orar por você. Eu oro por você, meu querido, vá em paz. Deus providenciará para você. Deus com certeza vai abrir uma porta para você. Tiago diz, que valeu essa fé? Que proveito tem isso? Se isso não redunda em amor, amados irmãos, Deus deu Jesus. Deus entregou Jesus por nós. Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Deus é dadivoso, Deus é bondoso, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é assaz benigno. E quem tem o coração, como diz Tiago, a palavra da vida implantada dentro dele, age como Deus,
age da mesma natureza de Deus. Ele não consegue ver o necessitado padecendo necessidade. Diz Tiago que a fé que não socorre o necessitado é fé morta. Veja comigo aí os versículos 15 a 17. Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Como eu disse, irmãos, a fé sozinha não protege ninguém do frio. Ninguém paga a conta de luz da igreja com fé, é com dinheiro, é com atitude. Ninguém paga gasolina no posto de abastecimento com fé, é com atitude, é com dinheiro. E ninguém serve a Deus simplesmente no falar. Você lembra do que ele falou anteriormente? Falar e procedei. Falar e proceder. Isso é a vida do cristão. A fé sozinha, meus irmãos, não satisfaz o estômago de alguém que está com fome. É preciso ter o amor de Jesus. E uma pessoa que foi gerada pelo Espírito Santo, uma pessoa que teve o coração transformado pela obra e graça de Deus, ele se compadece, ele ajuda. Você quer saber? Tiago diz, quem de fato tem a fé genuína e quem não tem? É só olhar para aquela atitude deles. Você sabe, queridos irmãos, quem vai estar diante de Jesus, à direita de Jesus, e vai receber: vinde benditos de meu Pai? Eu convido você para ir para Mateus capítulo 25, versículo 34 a 36. Mateus capítulo 25, versículo 34 a 36, diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Por que vai receber esse bendito de meu Pai? Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Percebam? Quem vai receber o bem-vindo de Jesus? Tiago aqui está certo, não está contradizendo Paulo. Tiago vai na prática, a vida cristã é na prática, não é na intelectualidade somente. Nós não vamos discutir a doutrina da eleição e da predestinação porque ela é bíblica. Nós vamos discutir isso aqui. Mas um eleito age como eleito de Deus. O salvo age como salvo de Deus. Ele age como Jesus agiu. Os evangelhos narram Jesus nas suas andanças para vilas e aldeias. Os evangelhos narram Jesus olhando para a multidão. E tem uma nota lá nos evangelhos que chama a atenção, onde ele olhou para a multidão e teve compaixão dela, porque estavam andando errantes, como ovelhas que não têm pastor. Chegaram perto de Jesus, 5.000 pessoas para Jesus. Como nós vamos fazer para alimentar essas pessoas? Jesus compadeceu dessas pessoas. Um certo homem leproso desceu, angustiado, chegou perto de Jesus, e o texto grego lá nos permite dizer que ele ajoelhou diante de Jesus e pediu: Jesus, o que você quer? Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus: o que você quer que eu faça? Eu quero ser limpo. E Jesus não mandou a lepra sair, Jesus pegou nele, Jesus pegou na lepra dele, e Jesus o curou. Irmãos, o ponto das escrituras aqui nessa noite de Tiago é: você tem um coração regenerado? Você é crente em Jesus Cristo? Então, haja como tal. Seja um crente que tenha a mesma natureza de Jesus, haja como tal. E eu quero te dizer aqui sobre a metáfora da árvore e seus frutos. Os frutos são evidências de que a árvore está viva e sadia. Porque se as raízes da árvore estiverem mortas, não veríamos frutos. Mas pelo fato de estarmos vendo os frutos bons, não é necessário cavar o chão para tentar ver se a raiz está viva, se a raiz está verde. Não é necessário. Você está vendo. Os frutos evidenciam a vivacidade da raiz. As obras que evidenciam o caráter de Cristo
são provas de fé viva e genuína, diz Tiago. Mas você pensa comigo aqui também que Tiago nos coloca nas entrelinhas. Estou dizendo nas entrelinhas. A fé é invisível, mas pode ser visível. Desde o versículo 18. A fé é invisível, mas ela pode ser visível. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Queridos irmãos, a materialidade e visibilidade da fé salvadora só podem ser contempladas mediante atitudes de amor. Não é investigar e falar, é falar e proceder. Ninguém consegue, queridos irmãos, chegar a um lugar nenhum apenas investigando o mapa, olhando a estrada pelo mapa. Ele precisa pegar o veículo dele, pôr o veículo na estrada e ir. Ele não consegue chegar ao destino final olhando somente o mapa. Ele precisa ter atitude. Ele precisa chegar lá. A qualidade das obras, queridos irmãos, ou a ausência de obras justas, mostra o estado do seu coração. Materializa o seu caráter. Se é igual ao caráter de Cristo, ou se ainda você é um homem só religioso, que canta bem, que prega bem, que veste paletó e gravata, que tem uma boa dinâmica, tem uma boa oratória, mas as Escrituras, irmãos, dizem, você diz que você é o que é, então por favor mostre com obras, e obras justas, não são obras para te glorificar. A fé viva presta obediência a Deus, versículo 19. Olha aqui que interessante que Tiago nos coloca aqui, queridos irmãos. A fé viva presta obediência a Deus. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Você crê mesmo que Deus é um só? Amados irmãos, observe o que Tiago diz aqui. Os demônios creem na existência de Deus. Em certo grau, eles são até ortodoxos. E eu ouso dizer que eles conhecem mais teologia do que eu. Eles conhecem mais a Bíblia do que eu. De qualquer um de nós aqui. Mas ele tem obra de justiça? Ele tem obras de amor? Ele conhece a Bíblia, ele sabe a Bíblia. Ele conhece a doutrina. Quando Tiago diz, você crê mesmo que Deus é um só? Parabéns para você, você está um pouco abaixo dos demônios, porque os demônios creem e até tremem de medo de Deus. E você? Aqui, irmãos, Tiago vai lá no âmago da situação, para ele tirar essa intelectualidade de uma fé sem atitude, de uma fé que não expressa o caráter de Cristo. E ele coloca exatamente a fé dos demônios. Os demônios também têm fé, os demônios também creem, e se nós não agirmos, se nós tivermos uma fé somente na intelectualidade, se nós tivermos somente boa doutrina, é verdade, nós temos boa doutrina, se nós tivermos boa doutrina, nós estamos iguais aos demônios. A fé nossa é igual a fé dos demônios. Você está percebendo isso aqui, amados irmãos? Quando Tiago coloca os demônios aqui como tendo fé, a fé, irmãos, viva, presta obediência a Deus. E o demônio não presta obediência a Deus. Eles não prestam. E quando nós dizemos que temos fé e não prestamos obediência a Deus, nós estamos agindo como eles. Esse é o primeiro ponto, irmãos, que eu falei com você. Elas se realizam através de obras justas. E o segundo motivo, porque a fé em Cristo exige realização de obras justas, está nos versículos 20 a 26. Porque a justiça da fé se comprova na vida pessoal, versículos 20 a 26. Olha, queridos irmãos, eu acho fantástico como Tiago coloca os seus argumentos. Não tem aqui como ter dúvidas, mas talvez Tiago estivesse pensando assim, acho que não foi muito claro quando tratei deste assunto, porque muitos fazem boas obras sem ser, no entanto, salvos, porque não tem como saber se essas obras vieram de um coração regenerado, de um coração transformado ou não. As motivações do coração não são possíveis de serem detectadas, não imediatamente. E somente Deus conhece o coração, porque os nossos sentimentos podem nos enganar. Você lembra de Jeremias 17?
Então, para não haver dúvida, ele dá dois exemplos de pessoas completamente diferentes, Abraão e Raabe. Falar de Abraão é fácil, falar de Abraão, mas de Raabe. Versículo 20 a 26 aí. Eu só quero ler aqui as primeiras partes. Queres, pois, ficar certo, o homem sensato, que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Você lembra de Gênesis 15:6? Você lembra dessa passagem? Onde o Senhor prometeu a Abraão um filho. E diz o texto que ele creu nisso. E o tempo foi passando, irmãos. O tempo foi passando. E depois de muitos anos, aproximadamente mais de 25 anos, é que Abraão veio ter o filho. E quando ele teve o filho, Deus chega e fala com ele: olha, sabe o teu filho? Eu quero que você sacrifique ele para mim. Meus queridos irmãos, como pode uma coisa dessa? Aquilo que é o meu bem maior, eu tenho que sacrificar? Esse é o ponto que Tiago quer elencar aqui, meus queridos. Este é o ponto. O meu bem maior, se eu tenho uma fé genuína, aquilo que é o meu bem maior, eu estou disposto a abrir mão dele, porque esta fé em Deus, eu sei que em Hebreus capítulo 11, lá em Gênesis não está escrito, mas em Hebreus capítulo 11 está escrito, que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque. Ele creu, eu vou matar Isaque e Deus vai ressuscitá-lo. Então ele coloca aqui, meu querido irmão, a vida pessoal de Abraão como justificado pela fé. E Paulo disse que se Abraão tem que se gloriar, não diante de Deus ele não tem que se gloriar, mas diante dos homens. Pensa você. Como Abraão comprovou que ele recebeu a justiça da fé? Será que Abraão só falou assim, eu creio em Deus? Como que ele comprovou? No verso 21 você percebe aí que Tiago nos dá o ponto de uma fé demonstrável e não meramente intelectual. Depois de muitos anos, depois de cumprir toda a promessa, o Senhor pediu Isaque e ele foi mesmo, ele amarrou Isaque, ele levou Isaque para o monte, ele levou o servo, ele levou lenha, ele levou tudo. Inclusive ele amarrou lá no altar para matar Isaque. Inclusive ele levantou a mão com um punhal para matar Isaque. Sabe o que fez isso em Abraão? Ele disse, se Deus falou que ia me dar Isaque e ele me deu, eu posso matá-lo, que ele vai ressuscitar Isaque de novo. Eu abro mão de Isaque. Eu abro mão do bem maior que eu tenho para obedecer a Deus. Você está vendo o contraste de Abraão com os demônios? Os demônios tinham fé, mas não prestava obediência a Deus, não presta obediência a Deus. Abraão tinha fé e presta obediência a Deus. O ponto que Tiago quer nos levar, meus queridos irmãos, é: você crê mesmo de fato em Deus? Você tem um coração regenerado? Tem o Espírito de Deus dentro de você? Então mostre isso. E se Deus te pedir algo que você goste muito? E se Deus te pedir algo que você o sacrifique por amor a Ele? Como você vai se proceder? Então, meu querido irmão, quem tem a fé genuína? Quem tem dentro dele a fé viva e não morta? Aquele que crê nas promessas de Deus pode responder você, sim. Mas somente isso? Não. Em algum ponto da vida precisaremos provar isso, porque a fé trabalha juntos com as obras. Tiago usa uma expressão grega aqui que eu quero falar para vocês. Sinergei. Nós já falamos esse vocábulo hoje aqui na Escola Bíblica Dominical. Sinergei. Sim, junto. Ergo, trabalho. A fé trabalha junto com obras. A fé trabalha junto com amor. Não trabalha separado. Não existe aquela fé sozinha dentro de você. A fé trabalha lado a lado das obras. E é isso que Tiago nos fala aqui sobre Abraão. Há uma sintonia da fé com as obras. Fé que abre mão daquilo que é mais precioso para você, confiando em Deus. Isto é fé genuína. Mas também Tiago nos fala sobre Raabe. Falar sobre Raabe. Quem era Raabe? Uma gentia que não estava dentro das promessas do Senhor,
uma mulher de vida exemplar? Raabe era uma mulher que a mãe dizia para sua filha: minha filha, olha Raabe, olha a vida dessa mulher, como que essa menina é uma menina prendada, como essa menina tem uma vida moral e ilibada. Era isso Raabe? Não era. Raabe era uma prostituta lá em Jericó. E por que Tiago pega o exemplo de Raabe? O que Raabe fez? Se você for para Josué capítulo 2, você vai observar que Josué mandou 2 espias para Jericó, para espionar militarmente a Jericó, querem saber como entrar lá, como fazer para entrar lá. E agora? E se eles fossem descobertos? Raabe viu esses 2 homens, entra na minha casa. Sabe o que Tiago quer nos levar aqui, irmão? Uma fé genuína corre risco de vida. Ela faz você correr risco de vida, porque Raabe, ela sabia que se o rei de Jericó descobrisse que ela fez isso, ela e os familiares dela seriam mortos. Mas a fé genuína, irmão, não olha o obstáculo. A fé genuína não olha o que você vai ganhar ou perder. A fé genuína presta obediência ao seu Senhor. A fé genuína quer servir. A fé genuína não está presa a coisas, a substâncias materiais. A fé genuína quer obedecer a Deus. E se você observa lá no versículo 11 do capítulo 2 de Josué, diz Raabe para os espias, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, ela fazendo um relatório para os espias, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra. Ouviram isso, queridos irmãos? Ouviram o que ela falou? A fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Ela teve um relato de quem era Deus de Israel. Alguém falou para Raabe quem era o Deus de Israel. Ela sabia o que Deus fez. E então o Espírito de Deus implantou a fé salvadora dentro do coração de Raabe, mudou o coração dela. Então ela assim, agora eu posso correr risco. Irmãos, ela sabia que ela fazendo aquilo, ela estava condenando à morte não só os seus vizinhos, seus amigos chegados, mas ela estava condenando à morte o rei e toda a cidade. Mas ela diz, eu prefiro Deus, eu prefiro obedecer a Deus a me aliar com o rei de Jericó. Eu vou seguir esses homens e eu vou servir ao Senhor. Isso é fé genuína, uma fé que demonstra quem é esta pessoa. E Tiago vai exatamente no ponto da prática, meus queridos irmãos. Como que você prova que está rico? Só porque acabou de encontrar um baú que supostamente está cheio de tesouros? Como que você prova isso? A prova é abrir o baú e mostrar o que está dentro dele. Isso é a prova. O baú trancado não prova nada. Eu não sei o que está lá dentro. Então, quando você evidencia, quando você demonstra, você está dizendo, olha, eu sou isso exatamente aqui. Há uma riqueza dentro de mim, que é a fé salvadora. E eu abro mão disso. Mais uma vez aqui, irmão Tiago coloca a fé não como causa da salvação. A fé não é causa da salvação, tanto em Tiago como em Paulo. A fé não é a causa da salvação, mas evidência de que alguém já é salvo. Quem se apropriou dos benefícios da justificação pela graça de Cristo, evidencia isso em obras de amor com vista a glorificar a Deus. A fé viva forja boas obras, assim como o ferreiro, após aquecer uma peça metálica no forno, modela-a com trabalho duro, batendo até a peça encontrar a forma que ele quer. Conhecimento e obra, isto, a fé forja o amor, a fé forja a minha vida. Então a peça era o resultado do conhecimento e trabalho juntos. João Calvino diz o seguinte sobre esta passagem: boas obras não conferem justiça, mas evidenciam o que já existe, se elas foram feitas para glorificar o Senhor. E por isso, irmão, nós temos aqui o versículo 26, e Tiago fecha a questão. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O elemento que torna um corpo num cadáver é a ausência do espírito dentro dele.
a ausência de obras justas comprova que sua fé é morta. Ninguém trabalha para ter vida. Estou vivo, por isso trabalho. O morto não trabalha. E a qualidade da obra e sua motivação falam muito sobre o que você está fazendo. Fala muito se você é salvo ou não. A qualidade e a motivação desta obra. Meus amados irmãos, somente Deus pode dar vida a um cadáver. Obras não podem, porque o corpo está morto. O homem não pode ter o trabalho de desenterrar um cadáver e dar ele um emprego no supermercado, por exemplo. Nada adianta fazer isso, porque ele está morto. Ele não vai trabalhar. E quando Tiago fecha o versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Oh, queridos irmãos, como tem pessoas mortas na cristandade hoje. Como há pessoas cheias de fé intelectual, mas que não praticam esse cristianismo, não pratica aquilo que ele aprende na palavra do Senhor. Então eu quero falar com vocês aqui sobre 3 características para nós fazer uma aplicação aqui. 3 características de uma fé falsa. Primeiro, fé morta. Essa fé não produz comportamento amoroso. Exatamente porque está morta. E vimos que não é preciso cavar profundamente o terreno ao redor de uma árvore para certificar se as raízes estão vivas ou não. Os frutos mostram isso. Falta de fruto na vida cristã, como Paulo falou em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quais são o fruto da vida cristã que está lá em Gálatas 5, 22? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É sinal de uma fé viva. Quem tem essas características aqui é sinal de uma fé viva em Cristo. E por outro, segundo aqui, na verdade, Tiago fala sobre uma fé do diabo, que é uma fé ortodoxa, porque ele crê que Deus é um, ou seja, ele conhece a Bíblia, ele até citou passagem do Antigo Testamento para Jesus. Então, conhecer a doutrina certa não é garantia de salvação, não é, porque o diabo conhece a doutrina certa e até treme de medo de Deus. Contudo, essa fé não pode salvá-lo, ou seja, não pode ser salvo aquilo que não existe. Terceiro, de uma fé falsa. Primeiro, a fé morta. Segundo, a fé do diabo. E terceiro, uma fé inútil, ineficaz, uma fé ociosa. Quem tem a fé genuína implantada dentro dele quer trabalhar na obra de Deus, irmãos. Quer ajudar a fazer alguma coisa na obra de Deus. Ele tem desejo de ser útil e move para a prática, e não somente falar e falar. A vida de Abraão e de Raabe mostrou isso. Quando Tiago insiste na tese de que a fé genuína produz obras que justificam essa fé, na verdade ele está ecoando as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, registrada por João no capítulo 15, versículo 4. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Você precisa sair daqui nessa noite, queridos irmãos, pensando nisso. Estou ou não em Jesus? Ou estou somente fazendo parte da Igreja Presbiteriana do Brasil? Se estou em Jesus, os frutos dessa permanência em Cristo precisam aparecer em obras de justiça. Se estou em Jesus, eu preciso evidenciar isso. Elas estão aparecendo, essas obras estão aparecendo, porque Jesus falou que o ramo não produz fruto de si mesmo, ele precisa estar ligado na videira, precisa permanecer lá na videira. E também Jesus falou que o ramo que não dê fruto, ele corta. Pensa nessa noite, meus amados irmãos, sua vida pessoal. Eu não conheço você. Você conhece o que você faz, as suas motivações, a sua vida no trabalho, a sua vida na faculdade, o que você faz na igreja, tudo que você está cantando aqui de verdade, que ama a Deus, e tudo isso é verdade. Isso evidencia o seu caráter, isso evidencia a vida cristã.
Você precisa sair dessa noite aqui pensando nisso. Os frutos que eu estou demonstrando expressam o caráter de Jesus? São realizações de obras justas? E eu estou trabalhando na obra de Deus por mim mesmo ou para a glória de Deus? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar.